Hoje vamos analisar uma das maiores seguradoras aqui do Brasil, que é líder no segmento de automóvel, residência e empresarial, que teve um resultado de 2022 um pouco mais baixo do que se tem em sua média, mas que já era esperado. E em compensação, o resultado do primeiro trimestre de 2023 já foi muito bacana. Então sim, nesse vídeo vamos analisar os fundamentos e resultados mais atualizados da Porto Seguro. Lembrando que essa minha análise de fundamentos não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa de horário quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Porto Seguro. E aqui na análise eu vou trazer uma breve história da empresa, dados da Bolsa de Valores, fonte de receitas, o resultado mais atualizado, como eu falei aqui no início, é do primeiro trimestre de 2023, histórico da sua receita, lucros, resultado financeiro, dividendos e demais fundamentos. E no fim do vídeo aqui eu faço checklist resumindo toda a análise e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na Porto Seguro. Então fica aqui até o final de nosso vídeo. Aí o foco aqui é exclusivamente resultados da companhia, então eu não vou entrar nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da bolsa e se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda bastante. Bom, a Porto Seguro foi fundada mesmo em 1945 pelos diretores acionistas do Banco Brasileiro de Descontos, também conhecido como Bradesco. Em 63, a Porto Seguro passou a ser totalmente independente de qualquer instituição financeira. Em 72, o Sr. Abraão Gerfingel comprou a Porto Seguro do Bradesco e entre 76 e 2004 a empresa implementou novas linhas de negócios como vida, previdência, saúde e consórcio. E quando foi em 2004, a Porto Seguro fez seu IPO na nossa Bolsa de Valores e em 2007 eles lançaram um cartão de crédito e quando foi 2009 fizeram a associação com o Banco Itaú. A partir daí ela veio desenvolvendo produtos automotivos acessíveis como o seguro popular e a cobertura parcial, além de implementação dos canais digitais na parte de vendas online, assistência automotiva e além de alavancar também as vendas cruzadas dela. Até que entre 2021 e 2023 ela se consolidou como a terceira maior seguradora de todo o país em termos de prêmios emitidos. E atualmente o controlador da Porto Seguro é a Porto Seguro Itaú Unibanco, participações com 70,82% das ações, 1,06% das ações em tesouraria e 28,12% ficou em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. E agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Porto Seguro S.A., código de negociação PSSA 3, Fundação 1945, setor de atuação financeira e outros segmentos, seguradora, segmento de listagem, é o novo mercado, free float 27,83%, 100% de tag along e seu valor atual de mercado é de 14,7 bilhões. Vamos então às fontes de receita da Porto Seguro. Primeiro a gente tem o segmento de seguros e planos de saúde, que aqui compreende os prêmios de seguros de saúde e odontológicos emitidos pela Porto Seguro. Em segundo, tem a parte de seguros de pessoas e previdência complementar. Aqui tem a parte de prêmios de seguros emitidos por pessoas e emitidos pela Porto Cia e Porto Vida, e ainda tem nessa parte aí a receita com as taxas de gestão das contribuições efetivadas mensalmente pelos participantes dos planos de previdência operados pela Porto Vida. E em terceiro vem os demais seguros como a Porto Cia, o Itaú Porto, Azul Seguros, além de outros seguros emitidos lá no Uruguai pela Porto Seguro Uruguai, e nessa terceira parte são excluídos já os seguros de automóveis. E tem ainda a parte das financeiras com consórcios de bens, como taxas de administração, um grupo de consórcio operados pela Porto Consórcio e as receitas da Porto Seg e as receitas da administração dos fundos de investimento e gestão dos ativos financeiros da Porto Par e Porto Investimentos. E chegamos então na linha mais forte da Porto Seguro, que são os seguros auto, que são os seguros veiculares. E ao longo do tempo é que a Porto Seguro ela tem lançado muitos novos serviços de saúde, serviços de assistência e serviços financeiros. E apesar dessa representatividade, né, da parte de saúde e serviços financeiros serem um pouco mais baixas, ainda assim é bom ela ir crescendo e diversificando as fontes de receita dela. E as seguradoras, a verdade é que elas trabalham com o operacional, que são os seguros mesmo, aí ela recebe os prêmios dos clientes, e aí ela tem despesas com sinistros e comissões, e o que sobra é da seguradora. E ela também ganha dinheiro com a parte financeira, tem um resultado financeiro que pesa bastante, favorável ou desfavoravelmente, por conta do float. Eu vou explicar. Quando você tem um seguro, você já começa a pagar ele desde já, né? Pode ser ele parcelado, né? Ou mesmo inteiro.
mas a questão é que a seguradora recebe esse dinheiro no primeiro momento e vai usar dele de acordo com os sinistros, né, de acordo com o que eles vão ocorrendo. Só que ela pega esse float, esse dinheiro que ela vai recebendo aí, não vai gastar ele, né? Ela pega, investe para ter resultado financeiro. Então, para seguradoras, tanto o resultado operacional quanto o resultado financeiro são extremamente importantes e a gente vai ver isso já já. Então vamos lá, chegamos no nosso resultado do primeiro trimestre de 2023, já de cara aqui com a receita, que cresceu 26,5% em relação ao mesmo período de 2022, e basicamente esse crescimento da Porto se deu em todos os aspectos, mesmo ela sendo uma empresa predominantemente de veículos, e por mais que eles estejam assim começando agora esses outros segmentos, ainda assim eles estão crescendo, o que é muito bom para, como eu disse anteriormente também, diversificar. Olha, nesse breve histórico aqui, especificamente em 2020, o resultado dela foi lá em cima por conta da Covid. O que aconteceu, né? Ocorreu uma restrição na circulação por conta da pandemia e nisso aí diminuiu muito a sinistralidade veicular no quesito, né, de acidentes ou mesmo de furtos. E por isso em 2020 não é tido como base de comparação para o resultado da Porto Seguro, mas foi um resultado sim muito bom nesse ano. E o que aconteceu nos anos de 2021 e 2022, eles ficaram um pouco mais baixos do que 2018 e 2019, né? Foi porque os preços dos veículos subiram bastante nesse meio tempo. E você pode olhar até a FIP de todos os veículos, né? Deram uma boa aumentada nesse período. E com a Porto Seguro remunera o assegurado o preço do veículo com base na FIP. E como ela tem um período assim que ela fica com um contrato, né? Até ela fazer o reajuste do contrato se tiver descasado essa variação com a FIP, aí ela vai ter que assumir o prejuízo, que foi justamente o que aconteceu nesses anos que o resultado dela ficou um pouco menor. Já nas comparações anuais dos primeiros trimestres dos anos, esse ano de 2023 até então foi o maior, né, chegando a um lucro líquido de 335 milhões nesse primeiro tri. Os prêmios trimestrais também aumentaram no segmento auto em 25,5%, dos ramos elementares em 20%, vida em 16,8%, e isso aliado com a queda de sinistralidade em relação ao primeiro tri de 2022, nesses mesmos segmentos aí, melhora ainda mais esse resultado da Porto Seguro. O índice combinado que você está vendo agora, ele mede a rentabilidade de uma seguradora. Eu vou te explicar. É como se você tivesse 100%, mas você tira a parte de sinistros, a parte de comissão e outras despesas administrativas e no final sobra o que de fato é da seguradora. Se ali está aparecendo 91,1% nesse primeiro trimestre de 2023, quer dizer que sobrou um ganho de 8,9% para Porto Seguro. E quando fica abaixo de 100%, quer dizer que a empresa ganhou dinheiro, e quando fica acima de 100%, quer dizer que a empresa, né, a seguradora no caso, perdeu dinheiro. E nesse sentido a gente pode ver aqui que o índice combinado da Porto está muito bom, assim como o seu resultado líquido e rentabilidade. A sinistralidade do auto também melhorou significativamente ao mesmo tempo em que a frota da seguradora demonstrou uma resiliência muito bacana, né? Aumentou em 26 mil veículos nos últimos 3 meses. Aqui no desempenho das aplicações financeiras, a gente pode ver também a rentabilidade no primeiro tri de 2023 foi de 79% do CDI, e a maior parte desses investimentos se encontram atrelados à inflação, você está vendo ali no gráfico, e a pré-fixados. E olha que doideira aqui, a carteira fechou em 79% do CDI, né? Certo aí. Mas isso não ocorreu porque eles fizeram um trabalho ruim, mas sim por conta do período. Porque, olha só, vou fazer um paralelo aqui, que eu peguei o resultado do primeiro tri de 2021 e olha como é que tava. A carteira deles tinha ficado 719% do CDI, 740% do CDI ou 488% do CDI, justamente por conta do período econômico na época. Mas de um modo geral mesmo, a receita financeira fechou em 423 milhões, esse primeiro tri de 2023, que é 50 milhões acima do primeiro tri de 2022, o que foi também excelente para esse resultado. Então o resultado do primeiro tri de 2023 foi 90% a mais do que em comparação com o mesmo período de 2021. E vamos iniciar então nossa análise histórica horizontal para enxergar ao longo dos anos, né? Eu peguei a receita líquida dos últimos 10 anos e até juntando com uma coisa que vimos ao longo da análise, né? Se pegarmos os resultados dos primeiros trimestres de 2022, eles foram bem mais devagar, mas no terceiro e no quarto tri já vimos que ele melhorou bastante, fechando 2022 muito bem. E como já falamos também, em 2020 a Porto foi beneficiada pela pandemia, porque
teve o lockdown, aí teve menos sinistralidade, o que foi muito bom, por isso que ficou lá em cima e ela ganhou demais com isso. Já no quesito resultado financeiro, como sempre, né, de extrema importância para ela, especificamente 2021 e 2022, eles foram mais baixos, claro, por conta da Selic, né? Em 2021, no início ela estava 2%, fechou em 9,25%, e em 2022 foi aumentando, né, até chegar em 13,75%, que inclusive estamos atualmente. E eu digo isso porque o resultado financeiro vem das aplicações da seguradora e a maioria dos investimentos, como a gente pode ver, está em pré-fixados e também em investimentos atrelados à inflação, e aí segura um pouco a rentabilidade, mas é claro que a seguradora também vai fazendo um remanejamento aí da sua carteira de investimentos. Em resumo, fechou 2022 não muito ruim, né? 604 milhões de resultado financeiro. E se olharmos bem aqui na parte do lucro líquido, a gente pode ver uma escadinha de lucros. Mas como a gente viu, 2020 a Porto Seguro foi impactada positivamente pela pandemia, eu já falei isso. Em 2022 foi realmente também um pouco menor, mas quando a gente compara com 2020 e 2021, por conta da sinistralidade automotiva, que teve um custo assim maior, impactou os lucros, que a gente também falou, a questão da tabela FIP, né, e tudo mais que subiu, teve descasamento com os contratos até que ela fizesse esse reajuste. Então não é que a sinistralidade explodiu e foi lá em cima em 2022, mas aconteceu aquela questão lá da FIP, né? A tabela FIP dos veículos subiu e aí com isso aí, até ela fazer o remanejamento dos contratos, isso aí impacta no resultado da Porto Seguro. O importante é que ela como empresa já está fazendo o que deve ser feito para retomar a sua normalidade. Abri um aspas aqui que eu não estou falando que o resultado, né, do fechamento de 2022 foi ruim, é só uma readequação que a Porto Seguro vai ter que fazer mesmo, e que ela já está fazendo em seus contratos. É uma empresa que sempre teve um payout sim, muito bacana, ficando na média dos 52%, nem muito grande para mandar muito lucro embora e nem muito baixo, né, para deixar os acionistas esperando, mas ela sempre prezou por ter uma geração de caixa mais constante. A maioria das pessoas que acompanham minhas análises já sabe sobre o meu posicionamento quanto aos dividendos, né? Porque eles são a última coisa que eu olho aqui nas análises. Para mim, se a empresa estiver boa, né, ter bons fundamentos, não tem muito erro não, porque futuramente ela vai distribuir excelentes dividendos ou arrumar alguma outra forma de remunerar o acionista. E se você também tem interesse em aprender a como investir seu dinheiro da forma certa em ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos no exterior, seja uma carteira com foco em dividendos ou uma carteira com foco em crescimento, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que lá tem as informações que você precisa. Sem mais delongas, vamos ao nosso checklist. Primeira coisa que a gente olha aqui é a governança corporativa, e a Porto Seguro está no novo mercado, o nível mais alto de governança, tem 100% de tag along e um excelente free float, 27,83%. Remuneração dos executivos muito tranquila, tanto em relação aos lucros quanto em relação à receita, ou seja, a Porto Seguro tem uma excelente gestão aí como empresa, e no sentido de governança tá ótimo. O segundo ponto é a lucratividade, é uma empresa que continua lucrativa, com ótimo ROI, excelente histórico de lucratividade, né? Tem uma vantagem competitiva muito boa em seu operacional. Tipicamente a gente pode ver o fechamento de 2022 foi um pouco mais baixo, mas a gente explicou por que ao longo de nossa análise, com toda aquela questão da sinistralidade, da tabela FIP, e de forma alguma o fechamento de 2022 foi ruim, mas é importante a gente ficar de olho. E a gente também já deu uma olhada no trimestral, né, o primeiro resultado do ano de 2023, com lucros e resultados muito bons. E o terceiro ponto é geração de caixa. Nesse quesito aqui de geração de caixa, ela sempre foi ótima, tem um excelente histórico, e eu nem trouxe aqui o FCO, porque de vez em quando ela tem essas variações dos ativos e passivos e pode distorcer o caixa operacional, mas ainda assim isso aí faz parte, e ela tem uma excelente geração de caixa. E agora vamos à minha opinião pessoal sobre investir na Porto Seguro. E na minha opinião, a Porto Seguro tem um excelente histórico de resultados, ótima eficiência operacional, tem forte geração de caixa, fora o market share dela que não para de crescer, né, tanto na parte de veículos, vida e outros segmentos aí que ela também está abrangendo. Ela tem um setor resiliente, fora que é uma das maiores seguradoras de todo o país, como já vimos ao longo da análise, e continua expandindo para outras vertentes de negócios.
Então, para mim, ela continua com um bom potencial de crescimento, mesmo já sendo uma empresa grande. Em outras palavras, a Porto Seguro é uma das melhores, se não a melhor seguradora que temos na bolsa, mas isso é na minha opinião. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações e quer acompanhar outras análises, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.